Hello guys, hello sétimo ano, is everybody fine? Hope everybody is. E aí pessoal, como vocês estão? Estão todos bem? Espero que sim. Today we're going to talk about Simple Past and Past Continuous, página 70. Muita atenção porque são dois tipos de tempos verbais diferentes, mas que eles não são tão difíceis, né, de aprender, são tranquilos, é só a gente se ligar no tempo de cada um, que são bem parecidos, né? Um é o past continuous e o primeiro aqui que a gente tem é o simple past. Olha a forma do simple past. Simple past do verbo to be, no caso, né? Was ou were. Ó, I, he, she, it, eu vou usar was. I was very happy to be there. Eu estava muito feliz. É como se fosse estava, estive. Eu estava muito feliz de estar lá. Você, nós e eles nasceram na Tailândia. O verbo to be, quando tem essa palavrinha aqui, born, significa nascer. Mas ele separado significa estava, estive. Então, se eu quiser falar o seguinte... Peraí, deixa eu limpar aqui que foi da outra aula. Se eu quiser falar o seguinte, eu estava aqui. I was here. I was here. Se eu quiser falar o seguinte, Maria estava na aula. Mary was in class. Mary was in class. Se eu quiser falar, nós estávamos na festa. We were at the party. Ok? Então, é só a gente prestar atenção qual a gente vai usar. Was ou were? Was você vai usar para eu, ele, ela e o objeto. E were você vai usar para nós, vocês, nós e eles. Ok? E claro, a gente tem a forma negativa e interrogativa de todo o tempo verbal. A forma negativa para was vai virar wasn't, que nada mais é do que was not. Então, I was not ready to travel alone. Eu não estava preparado para viajar sozinho. E aqui você tem todas as pessoas, ele, ela e, no caso, a coisa, o objeto. Vocês, nós e eles não estavam preparados para comer comida de lá. Food there. Então, weren't ou were not. Então eu tenho wasn't para eu, ele, ela e a coisa, e weren't, que é a mesma coisa do que were not, para you, we, they. Então é a forma negativa do was ou were, do verbo to be no passado, ok? E a forma interrogativa, que é que está aqui embaixo? Quando eu quero montar uma pergunta. Por exemplo, was I, he, she, it born in Japan? Eu nasci no Japão, ele nasceu no Japão, ela nasceu no Japão, o cachorrinho nasceu no Japão. Então, para todas as pessoas eu vou usar o was, para essas aqui no caso, né? I, he, she, it, eu uso was. E para o you, we and they eu vou usar o were. Isso não muda, tá? Nem na afirmativa, negativa e interrogativa, mantém o mesmo padrão. Então, were you excited about the trip? Você estava empolgado com a viagem? Nós estávamos empolgados, eles estavam empolgados, ok? E temos a resposta curta. Yes, I, he, she, it was, e no, you, we, they were. Também nós temos a resposta curta na negativa. No, I wasn't, ou no, he, she, it wasn't, ou no, you, we, they weren't. Alright? Então, deixa eu dar mais alguns exemplos aqui para vocês. Sorry, alguns exemplinhos aqui. Por exemplo, se eu quiser dizer o seguinte, vamos lá, 3 frases aqui. Se eu quiser dizer o seguinte, ele era muito esperto. He was very smart. Ele era muito esperto. Eu posso também dizer, ele não era muito esperto. He wasn't very smart. Very smart. E eu também posso perguntar, ele era esperto lá na escola, quando ele estudava? Was he very smart? Reparem aqui a minha forma interrogativa, negativa e afirmativa da mesma frase. E eu também tenho uma resposta curta. Ele era muito esperto lá no ensino médio? Yes, he was. Ou a minha forma negativa. No, he wasn't. Yes, he was. Ou no, he wasn't. Ok? Então aí eu tenho a minha forma afirmativa, como está aqui no exemplo, negativa, interrogativa e resposta curta. Ok? Alright, agora vamos falar do past continuous, só que antes tem um exercíciozinho para a gente colocar em prática aqui. Então deixa eu aumentar mais. Agora ficou melhor. Aqui.
Read the sentences and complete with was, were, or is, am or are. O que ele quer de você? Ele quer agora o seguinte, que você distingua, né, no caso, saber a diferença entre o passado e o verbo to be no presente. Então, ó, aqui eu tenho a frase Edward is from Paris. Por que foi is? É algo do presente que eu estou falando, que ele é de Paris. Então foi is. Edward is from Paris, but his sisters Mary and Paula were born in different cities. Então, as suas irmãs Maria e Paula nasceram em países, em cidades diferentes. Então, aqui eu tenho were, ok? Mary is from London. Então, foi o verbo to be is, porque ela é de Londres. And Paula nasceu em Manchester. Was born in Manchester, ok? Número 2. Manchester e London, duas cidades, são cidades na Inglaterra. Are cities in England. And Paris is a city in France. Tudo está no presente. Então, essas duas foram o verbo to be no presente. I am in 7th grade at school this year. Então, eu estou na 7ª série nesse ano, no 7º ano. Peter and Jackson are my friends. Eles são meus amigos. We were... Nós éramos da mesma sala no passado, but now, mas agora, we are in different classes. Então, repara o seguinte, dependendo do tempo verbal e dependendo também do advérbio, por exemplo, now é um advérbio, significa agora, remete ao presente. Last year significa ano passado, então remete ao passado. Então, dá pra gente completar. E o verbo nascer, ninguém nasce, eu nasço, não existe, né? Ninguém fala assim. Sempre remete ao passado, eu nasci, ok? Então, por isso que foi aqui, was born, ok? E aqui no caso, ó, foi no passado porque estava o last aí, ok? Alright, vamos agora para o past continuous, vamos subir. Past continuous, e past continuous é o passado contínuo. Nós usamos o past continuous para falar sobre eventos que estavam em progresso em algum tempo no passado. Por algum momento no passado. É bem parecido com o simple past, mas só que o meu verbo agora vai ter um verbo principal além do verbo to be, was or were, que é o verbo com ing. Então, ó, I was having a great time. Eu estava me divertindo muito na Escócia. Ele, ela e a coisa, também é a mesma frase. Vocês estavam caminhando no parque, em volta do parque. Nós e eles também. Então, ó, you were walking. Ok? You were walking, we were walking, they were walking. Então, it was having, she was having, he was having, I was having, ok? Então, tudo isso remete ao past continuous. É uma ação que estava em progresso no passado, ok? E você vai usar o verb to be, was or were, continuando was or were, e vai também utilizar o ing. Depois do was or were, você vai ter um ing aí, tá ok? Agora a forma negativa. A forma negativa é o seguinte, você vai só transformar o was or were na negativa e o meu outro verbo vai continuar no ing. Então, ó, I wasn't sleeping. I was not sleeping. He wasn't sleeping. She wasn't sleeping. You weren't watching. We weren't watching. They weren't watching television. Ok? Então aqui é a mesma coisa. Ele não estava dormindo. Ela não estava dormindo. Eu não estava dormindo. Eles, vocês e nós não estávamos assistindo televisão até tarde na noite passada. Até tarde da noite. Então aqui é a forma negativa. A forma interrogativa. Eu estava me divertindo no Panamá. Was I having fun in Panama? Was he? Was she? Was it? Então é as perguntas com esse tipo de pessoa. E aqui também a pergunta, o meu verbo vem para frente. Were you enjoying the trip to Bangkok? Were they enjoying the trip to Bangkok? Ok? Então é a minha forma na interrogativa. E eu tenho também a short answer. A short answer vai ser basicamente a mesma do simple past, com was or were. Yes, I, he, she, it was. No, I, he, she, it wasn't. Yes, you, we, were. We, no caso, sorry. Yes, you, we, and they were.
E no, you, we and they weren't. Ok? Então agora eu vou deixar para casa número 5. Vou mostrar aqui só a primeira parte e vou deixar depois o resto para vocês fazerem. Ó, esta foto de 2016, essa foto é de 2016 e eu tinha 11 anos. I was traveling, ok? Traveling with my parents in Greece. Então foi was, porque para I eu uso was. E o meu verbo com ing. I was traveling with my parents in Greece. Nós estávamos visitando. Were visiting. Estávamos visitando. E o resto eu vou deixar para vocês completarem, ok? Qualquer dúvida, é só me procurar na plataforma. É só seguir o quadrinho do Past Continuous que não tem como errar, tá ok? Thank you so much, guys. See you next class. Bye bye.